A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito das Artes, tem a honra de apresentar o webinar Autoria e Originalidade nas Obras de Arte, Falsificações e Plágios. Evento promovido pela referida comissão e com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Cíndia Regina Moraca, presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todos os nossos convidados, boa tarde aos meus dois expositores, Douglas e Guilherme, bem-vindos. Inicialmente, eu queria agradecer à OAB São Paulo por nos proporcionar esse espaço para trazermos a debate assuntos diferentes, assuntos novos, assuntos que variam do público da advocacia, que alcançam também os artistas. Eu sou Cíndia Regina Moraca, eu sou advogada e estou presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB São Paulo, cujo escopo é estudar a arte law no Brasil e propagar cultura e arte como agentes fomentadores da cidadania. Hoje, para falarmos de autoria e originalidade nas obras de artes, falsificações, plágios e pastiche, nós vamos receber o Douglas Quintali, perito científico, especialista em análise de obras de arte, professor de filosofia jurídica e arte law, membro da Comissão de Direito das Artes, e o Dr. Guilherme Valente, advogado, doutor em Direito Comercial pela USP, pesquisador visitante da Sciences Po Paris, na França, e da Queen Mary University of London, no Reino Unido, também membro da Comissão de Direito das Artes. O tema que nós trazemos hoje vai tratar do limiar entre inspiração e cópia, porque tornou-se mais tênue na era digital, em que as tecnologias facilitam novas formas de reprodução e releitura das obras artísticas. Como, então, definir o que é original, o que é plágio e o que é falsificação? Como identificar a autoria, dadas as técnicas cada vez mais sofisticadas de cópia, como a lei protege os autores e, ao mesmo tempo, que resguarda a liberdade artística. E eu já passo a palavra para nosso primeiro expositor, que é o Dr. Guilherme Valente. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Cíndia pelo convite, pela exposição aqui. Queria agradecer também à OAB São Paulo, à Comissão de Direitos das Artes, pela oportunidade de debater aqui hoje. Queria agradecer ao meu colega Douglas também, por trazer aqui os seus grandíssimos conhecimentos da área de perícia artística, para a gente debater e fazer essa visão, esse contraponto do lado jurídico com o lado artístico. Então, trazendo aqui, falando um pouquinho primeiro sobre prova de autoria, né? Bom, o direito de autor, por óbvio, ele é um direito centrado na questão da autoria. Só que é muito interessante que a autoria em si, ela ocupa muito pouco espaço no legislador, ela ocupa muito pouco espaço na Lei de Direitos Autorais e ela preocupa muito pouco o legislador. Então, quando a gente abre a Lei de Direitos Autorais, a gente não vê quase referência nenhuma como identificar quem é o autor de uma obra. Esse foi um problema que os juristas, os advogados, o legislador jogaram justamente para os peritos de arte, né? Por exemplo, o meu colega Douglas aqui. O direito se ocupa muito pouco dessa preocupação de identificar a autoria. E por que isso, né? Aqui no direito brasileiro, a autoria, a proteção de uma obra artística, ela surge a partir do momento em que a obra é criada. É um tratamento diferente do que a gente tem, por exemplo, em relação a marcas e patentes, que você precisa de um registro e a proteção surge a partir desse registro do depósito da patente. Nos direitos autorais, ou seja, as obras artísticas, livros, filmes, fotografias, desenhos, eles são protegidos pelos direitos autorais a partir do momento em que eles são criados. O registro, ele é possível, mas ele é facultativo, ele serve muito mais como um meio de prova, ou seja, se eu escrevo um livro, eu posso posso registrá-lo na Biblioteca Nacional. Se eu faço um desenho, eu posso registrá-lo na Escola de Belas Artes da UFRJ. A mesma coisa, uma letra de uma música, uma composição musical, eu posso registrar a partitura na Escola de Música da UFRJ. Mas isso não me faz o autor. O que me faz autor para fins da lei é o fato de eu ter criado. O registro, ele serve como uma forma de provar, de ajudar a provar que eu sou o autor. Assim como existem várias outras formas
Tem pessoas que se mandam uma cópia da obra por correios com aviso de recebimento, para poder dizer que na data tal a obra já existia, se alguém vier depois dizendo que criou essa obra em momento posterior. Mas, em linhas gerais, no Brasil, a proteção do autor, ela surge a partir do momento em que a obra é criada. E autor, segundo o que fala a lei, é quem cria. A definição de autoria, ela é super simples para a lei, né? Por isso que eu disse que o direito aqui no Brasil, ele não se ocupa realmente da parte realmente de identificar a autoria. Isso fica a critério, fica a incumbência realmente para os técnicos, né? Para os peritos, para os estudiosos do mundo da arte. E isso vai gerar uma série de problemas também, justamente quando você tem a disputa de, afinal, quem criou aquela obra, né? Porque se o registro não é essencial para você ser o autor, né? Se ele serve como meio de prova, em alguns casos você pode ter essa discussão de, afinal, quem de fato que criou isso aqui? Quem veio primeiro? Quem fez primeiro? Quem copiou quem? E aí eu acho que o Dr. Douglas vai poder abordar um pouco o outro lado da moeda, aqui o lado do ponto de vista da perícia. Mas o fato de a gente dizer que o registro é facultativo, né, não significa que as obras que sejam anônimas ou pseudônimas, elas não sejam protegidas. Pelo contrário, a lei de fato ela protege, ou seja, se eu publico um livro e eu voluntariamente não coloco meu nome lá, ou se eu uso um pseudônimo, ainda assim essa obra não é de domínio público, ela não pode ser usada irrestritamente, ela vai estar sujeita à proteção autoral. O que a lei fala nesse sentido é que essas obras, os direitos patrimoniais dela, né, ou seja, os direitos de aproveitamento econômico, eles são de quem publicar essa obra. E é super importante que a lei ressalta que o fato de a obra ser divulgada assim, sem se dizer autoria não significa que é uma obra anônima. O anonimato ele não é presumido. E aí, super interessante, ou seja, a gente considerar que o fato de a obra ser anônima ou ser assinada sob um pseudônimo não significa que ela não é protegida. Pelo contrário, ela é sim protegida e o direito resolve como atribuir a autoria, atribuir a titularidade, né? Atribuir para quem tiver publicado. Mas a lei também ela diz expressamente que quando o autor foi desconhecido, essa obra sim é de domínio público, né? E aí isso gera um problema grande que a lei não resolve, é a questão das obras órfãs, ou seja, aqueles casos em que não é uma obra anônima ou pseudônima, ou nem uma obra de autoria desconhecida. Pelo contrário, se sabe quem é o autor, mas não se consegue chegar até ele, não se encontra o autor, nem se encontra não se encontram os herdeiros, por exemplo, se o autor já tiver falecido. Então você não consegue, você quer fazer uso da obra, você quer fazer uma nova edição de um livro, por exemplo, mas você não consegue contatar quem teria os direitos sobre aquela obra. Essa é uma lacuna que a lei, infelizmente, tem e que gera uma série de problemas. Mas aqui, para trazer um exemplo prático, né, da dificuldade jurídica que a gente tem em relação às obras que são anônimas, eu trouxe aqui um caso prático que tem gerado bastante repercussão recentemente, né? Teve uma decisão recente no último mês, salvo engano, que gerou bastante burburinho no mundo da arte. Bom, a gente falou que a obra anônima ela é protegida pelos direitos autorais e que, no caso os direitos patrimoniais são de quem publicar. Isso se aplica muito bem quando a gente está falando de uma obra impressa, tipo um livro. Mas quando a gente está falando de uma obra de artes plásticas, um grafite, um desenho, isso se torna um pouco mais complicado, porque a partir daí você já não tem mais uma publicação exatamente, né? Você tem quando a obra foi ali inserida num suporte. E Banksy, todo mundo conhece, né? Ele é um artista super conhecido e desconhecido, porque ninguém até hoje sabe quem ele é. Acho que muitas pessoas já viram uma série de obras dele, mas ele usa esse pseudônimo Banksy, então não é uma obra anônima, né? É uma obra pseudônima, mas ninguém sabe quem é essa pessoa. E isso gera um problema prático para o direito, porque, tudo bem, eu falei aqui que no Brasil, é diferente de outros países como Estados Unidos, em que você precisa realmente de um registro. No Brasil, você não precisa. O autor é quem cria e a proteção já corre ali. Mas se você não sabe, na prática, quem é esse autor, quem é que vai exercer os direitos dessa obra? Né? Ou seja, se qualquer pessoa vai para o judiciário e fala, olha, estão violando aqui os direitos o Banksy me cedeu os direitos autorais sobre essa obra e ela está sendo usada para comercialização e eu quero fazer valer os direitos dele. Como é que você prova que Banksy te cedeu esses direitos? Se ninguém sabe quem ele é, como é que você vai mostrar que, de fato, essa pessoa que criou essa obra, quem é o Banksy na vida real, te cedeu os direitos para você poder exercê-los? E esse foi um caso real.
O primeiro, na verdade, mais de um caso, né? O primeiro foi em 2018, na Itália, em que a Pest Control, que é uma empresa que diz ter os direitos sobre as obras de Banksy, entrou com uma ação contra uma outra empresa que estava fazendo uma organização de exposição. E o que foi discutido nesse caso foi exatamente isso. O judiciário italiano entendeu: olha, amigo, você não tem como provar que você representa Banksy. Então, de fato, as obras são protegidas, mas você não tem como provar que você tem os direitos sobre elas. E aí a forma que essa empresa Pest Control encontrou foi de tentar registrar as obras como outra figura da propriedade intelectual, que são as marcas. Ele tentou registrar marcas que coincidiam com as obras artísticas, né? E aqui é interessante a gente ver que, de fato, essas duas partes da propriedade intelectual, elas podem se sobrepor. Só que o que foi considerado, tanto nesse caso de 2018, quanto num caso agora recente deste ano mesmo, é que o registro dessas obras como marca era só uma forma de você tentar driblar essa dificuldade do sistema autoral, né? De não se conseguir saber, afinal, quem está por trás do pseudônimo. Então, lá em 2018, quando foi alegada essa questão da marca, os registros ainda não tinham sido concedidos, o judiciário italiano entendeu: não tem violação de marca aqui, você nem tem essa marca. E agora, em 2020, realmente a União Europeia, o órgão de registro de marcas da União Europeia, insistiu nesse ponto, de que, olha, esse registro que você está querendo fazer, ele claramente está sendo só um instrumento para driblar essa dificuldade do ponto de vista do direito autoral. E isso, só para concluir aqui, ficava muito claro quando, para você registrar uma marca, você tem que mostrar que você usa essa marca, ou que você tem pelo menos a intenção de usá-la para indicar uma atividade comercial, a venda de um produto, um serviço, enfim. E o que a Pest Control fez foi dizer: olha, eu tenho uma loja aqui que chama Gross Domestic Product, em que eu vendo as obras do Banksy, então eu tenho aqui um uso comercial, eu posso ter essa marca. Só que a própria loja, o próprio mote da loja era provavelmente a razão menos poética de todas para fazer arte. Ou seja, a loja em si dizia que ela só existia para poder ter esse registro de marca. Então, com isso, foi considerado que, de fato, essa marca ela estava sendo registrada por uma questão de má-fé, né, para contornar a dificuldade do direito autoral aqui, de não se saber, afinal, quem era a pessoa por trás do pseudônimo Banksy. Então, eu trouxe aqui também só umas imagens para vocês verem do próprio site dessa loja. É uma loja que ela vende algumas obras do Banksy, vende também merchan, onde essas obras estão inseridas, mas só para trazer aqui, que é muito interessante que eles têm, eles concedem, eles têm termos jurídicos na própria loja em que eles autorizam as pessoas a continuarem usando, reproduzindo as obras do Banksy, né? Se você quiser imprimir em casa uma cópia de um grafite dele, alguma coisa assim, a loja, os segundos termos da loja, eles concedem essa autorização, assim, se dizendo realmente representantes do Banksy. A única coisa que eles não autorizam é as pessoas a reproduzirem para fazer uma finalidade comercial, ou seja, você só não pode reimprimir as obras para poder vender. Então, só para trazer aqui esse ponto realmente de como o próprio propósito da loja parece, o Banksy ele é muito ativista contra os direitos autorais, ele fala que direitos autorais são para perdedores, por exemplo, e ao mesmo tempo ele tentou, ou pelo menos alguém se passando por ele, tentou usar os direitos autorais para evitar o uso comercial das suas obras, e não conseguindo, ele tentou recorrer a outro sistema da propriedade intelectual, que são as marcas. E agora eu passo para o meu colega Douglas, que vai trazer aqui a questão da prova de autoria do ponto de vista técnico, né, de um ponto de vista da perícia de arte. Boa noite a todos. Meu áudio entrou, eu vou só fazer um cumprimento rápido para poder compartilhar também uma apresentação. Primeiro, eu agradeço a OAB de São Paulo e a Comissão de Direito das Artes pela oportunidade de trazer esse assunto aqui, não é? Só um minuto. Isso, agora. Bom, desculpa a todos, eu acho que agora consegui. Tá, perfeito. Trazer esse assunto aqui numa sexta-feira de verão, né, com 40 graus quase, né, todo mundo e a sala cheia. Eu espero que eu atinja aí a expectativa de todo mundo.
Bom, sem muita demora, nós temos pouco tempo para tratar de um assunto extremamente longo, né? Extremamente complexo. Eu acho que a minha proposta é de complementar o assunto jurídico, né, da propriedade intelectual com uma visão pericial, de expertise e com uma visão de arte também, não é? Sem demora, então, só um minuto, eu estou me perdendo aqui um pouquinho, mas já é coisa de velho, não é? Falando em velho, não é verdade? Eu me lembrei que a gente vai ficando velho e a nossa memória ela vai ficando para trás, a gente vai lembrando de coisas muito antigas. E justamente na propriedade intelectual e na questão de autoria, não é? E de atribuição também, a gente lembra das questões poéticas. Eu me lembro da aula de latim e da aula de português, não é? Camões, por exemplo, é muito interessante essa questão da autoria, não é? Eu me lembro dos primeiros versos dos Lusíadas, né? As armas e os varões. E quando a gente foi ler também a Eneida do Virgílio, a gente se deparou com os versos arma virumque, não é? Que quer dizer as armas e os varões. O primeiro verso da Eneida é justamente o primeiro verso dos Lusíadas de Camões, ipsis literis, não é? Uma tradução do latim para o português. E para se compreender essa questão, não é, que vai se arrastar na poesia e depois na pintura e nas artes plásticas, eu acho que a gente vai desenvolver esse tema aqui para entender, não é, o que é de fato a diferença entre plágio, cópia e imitação no universo das artes, fora um pouco desse léxico que o direito usa. Bom, para iniciar, então, fugindo um pouco dessa divagação, a primeira parte sobre prova de autoria e avaliação de obra de arte, fica uma questão, não é? O que é necessário para que se determine a autenticidade e originalidade de uma obra de arte? Primeiro, a quem interessa esse assunto? Eu acho que esse assunto interessa a quatro tipos de público, não é? O público que aprecia a arte, isso é muito importante, que se reconheça a autoria, não é? As instituições, e aqui o mundo jurídico, para proteger o direito e a autoria da obra de arte. Os comerciantes, que interessa muito, não é, a autoria, porque a autoria ela está intimamente ligada ao valor, e os experts, os peritos, que determinam propriamente a autoria e a originalidade da obra de arte. Eu volto um pouco, não é, para a gente entender que a originalidade da obra de arte está intimamente ligada ao valor de atribuição da obra de arte, o valor econômico, não é? E aí passo para esse segundo ponto, que é a dificuldade de se garantir a originalidade da obra de arte. É muito difícil determinar, né, o que é necessário, qual é a prova necessária para se determinar a autenticidade e originalidade da obra de arte. Uma das maiores dificuldades que nós temos para isso de fato, uma não concordância com termos, com expressões entre os mundos, né? Vamos ao mundo da arte, o mundo jurídico, o mundo da expertise. A gente tem muito problema para garantir isso. Obviamente que existem as provas de autoria, a gente vai discutir daqui a pouco, mas é necessário que nós saibamos que não existe um consenso do que é objetivamente determinante para se garantir e se reconhecer a originalidade de uma obra de arte. Terceiro ponto, não é? É o que eu já falei, não é? O valor está proporcionalmente ligado à determinação objetiva e à certeza de autoria de uma obra de arte. Está muito em moda, né, a palavra atribuído. Eu acho que quem é
do universo do colecionismo, quem se interessa por arte, por comercialização sobre o mercado de arte, e visita museus, sem dúvida se deparou com, muitas vezes, uma obra e uma etiqueta ou uma obra denominada atribuída a Aleijadinho, atribuída a Picasso, atribuída. Bom, a atribuição é uma dúvida, não é nada mais do que uma grande dúvida. Quando não se tem certeza de uma obra de arte para se vender ou para se expor ou para se expertizar, você usa a palavra atribuída. Uma obra atribuída, obviamente, não tem valor como valor de mercado, valor de apreciação como uma obra com autoria determinada. Também existem as impossibilidades de atribuição, de reconhecer originalidade. As obras mais antigas, por exemplo, no Renascimento, na Idade Média, não era costume se assinar e nem se reconhecer a autoria de obras, simplesmente se fazia. Mas a gente tem obras não assinadas que a gente consegue chegar para determinar, pela expertise, determinar o período que ela foi feita, ou seja, a idade que a obra tem, a que escola ela pertenceu, ou um ateliê, que seja um estudante, um ajudante. Esses são grandes problemas. O problema da atribuição duvidosa é justamente o problema do descarte. Esse é um problema muito importante, porque no mundo do mercado da arte é muito difícil que se descarte qualquer tipo de obra de arte. E as obras que não têm autoria determinada, elas voltam, não é? Elas voltam e elas são reaproveitadas. Esse é uma discussão, não é? Eu coloco só o problema. Há alguns anos atrás, nós vimos uma reportagem de um quadro do Picasso que foi dado em garantia à Caixa Econômica Federal e se descobriu depois que era uma fraude, era uma obra falsa. Então, elas servem normalmente elas voltam para ser garantia de alguma coisa em pagamento e esse é um grande problema. É um problema que só a expertise vai conseguir determinar antes dela voltar a ser reciclada, vamos dizer, não é? As provas de autoria são algumas que eu vou passar bem rápido. A gente está só tendo uma visão desse universo, não é? Os meios de garantir prova e avaliação são, primeiro, os herdeiros ou os representantes legais, não é? Não quer dizer que nenhuma dessas provas tenham problemas, na verdade, todas têm problemas, não é? Eu acho que só que não dá para discutir. Eu acho que a gente teria que fazer uma webinar, uma live sobre cada um. Então, os herdeiros, que são os responsáveis legais sobre os direitos do artista, que normalmente não conhecem o artista, que normalmente não conhecem as técnicas, que normalmente não tinham contato com os artistas, assim, via de regra, não é? Obviamente que existem exceções para todos, né? Os representantes legais, alguns artistas deixaram legatários responsáveis por documentos, não é? Então, a primeira prova de autoria e de garantir, confiar nos herdeiros e nos representantes legais. Obviamente, existem muitos problemas. O segundo meio de prova de autoria e de avaliação, e esses números que eu coloquei são simplesmente didáticos, eu escolhi, são os certificados de autoria e de autenticidade. Alguns artistas faziam certificados de autoria sobre a sua própria obra de arte, não é? Esses certificados de autoria, de autenticidade, eles não têm muito valor hoje em dia. Desde a Segunda Guerra Mundial, se falsificou mais certificados do que obras de arte. Então, é um documento que ele compõe o que a gente vai chamar de provenance, mas ele não costuma ser determinante no mercado de arte muito menos, não é verdade? Isso é muito interessante para os doutores que estão assistindo. Essa conversa, vamos chamar de bate-papo, não é? Para que saiba que esses documentos que podem integrar um processo, não é verdade? Quais têm mais valores ou menos valores, e a argumentação, obviamente,
e a retórica é própria do discurso jurídico. Os catálogos raisonnés, não é? Se procura muitos catálogos raisonnés, são reuniões de algum estudioso ou de uma instituição que zela pela reputação do artista. Então, eles preparam catálogos raisonnés, catálogo da obra dos artistas. Obviamente que todo o catálogo raisonné ele tem por finalidade resumir toda a obra, nem sempre ele consegue, na verdade, quase todos são insuficientes, não é verdade? E eles funcionam de dupla mão, não é verdade? Porque a gente tem que confiar com aquele estudioso tenha tido uma boa-fé muito grande para não inserir qualquer tipo de obra que tenha interesse contrário ao interesse do artista, e sim ao interesse do catalogador. Bom, outra prova, não é? O meio de prova, o meio de autoria são as provenâncias. As provenâncias são reuniões documentais. Eu acho que ela deveria vir, na verdade, o número 4 deveria vir no final, porque ela é um resumo de tudo, não é? Eu acho que as provenâncias, elas obrigatoriamente têm que ser feitas por um escritório de direito da arte, não é? Isso é muito importante, que abra os olhos dos juristas, dos advogados. A provenância é um instrumento de direito da arte, e é muito importante que vocês tenham em mente que esse é um serviço que se deve oferecer para os colecionadores e para determinada obra de arte que venha a ter algum tipo de problema. O quinto meio de prova, de autoria, são as exposições. Então, por onde andou aquela obra de arte, e as exposições também incorporam a provenância, não é? Em qual prêmio ela ganhou, onde ela foi exposta, em que determinada ocasião. Então, no mundo das artes, a gente vai reconhecer o verso da obra, onde tem todas aquelas etiquetas, carimbos, não é? Parece um passaporte, mas é muito interessante e tem muito valor também, não é? Também tem problema, obviamente. Sexto, o registro notarial e o blockchain. O Guilherme até falou do correio. São meios. Eu acho que o registro notarial é uma grande bobagem, porque nenhum cartório tem competência e habilidade para poder registrar uma obra. Você pode registrar o que você quiser no cartório. Você pode registrar uma obra falsa, não é? Ele vai registrar da mesma forma. E esse é o problema do blockchain, que alguns paraguaios, algumas pessoas colocam tanta fé. O blockchain, na verdade, é um cartório, não é? É um cartório virtual. Ele é muito interessante porque ele encadeia, ele vai montando o caminho, né? E esse caminho de onde foi feito até onde ele está num determinado momento é muito importante. Mas mais importante é quem é que registrou todas aquelas informações para saber se ele é competente, se aquilo é verídico. Não é? Então, quer dizer, é um meio, mas ele não determina nada. Né? Pode ser muito bom, muito prático, mas não determina. E o último são os laudos periciais de expertise, que hoje são laudos multidisciplinares, feitos com apoio em arte, ciência, direito, que é o meio mais, o mais efetivo de reconhecer a originalidade e a autoria de qualquer tipo de obra de arte. Só para terminar esse ponto, eu mostro uma entrevista, é um recorte de um vídeo que ainda tem, provavelmente, no YouTube, que é da Lava Jato, de 2016. Para vocês verem a dificuldade, a Lava Jato apreende um monte de obras de arte, não é? E eles... Está no vídeo, está no vídeo. Então, eles se pronunciam, a Polícia Federal se pronuncia, dizendo que ainda que o artista, o artífice da obra de arte, venha até aqui, no caso, em Curitiba, né? Nós, Polícia Federal, não acreditamos e passamos a perícia, passamos a análise pericial para tentar descobrir se não é falso. Isso é um absurdo, não é verdade? Isso mostra o total despreparo da Polícia Federal, também mostra a discordância que se tem sobre meios de prova, não é verdade? Mas você não pode querer ser mais real do que o rei, não é? Mais realista que a realidade. Então, é um preciosismo que eu acho que demonstra bem a confusão que nós temos ainda sobre os meios de prova e de autenticidade. Eu termino essa primeira parte e passo a palavra para o Guilherme. Espero que eu não tenha passado muito, parece que não.
queria agradecer a contribuição aqui do Douglas, porque justamente, né, como a gente estava falando antes, a lei ela não se ocupa de como verificar a autoria, né? Ela passa, pelo menos do ponto de vista da lei de direitos autorais, ela realmente depende do conhecimento técnico, do conhecimento acadêmico das pessoas do próprio ambiente artístico, não do ambiente jurídico, para determinar. O que a lei fala protejo, os direitos são de quem é o autor, né? E o registro seria um dos meios de se provar, mas nem de longe seria o melhor meio de se provar que de fato se foi o primeiro autor daquela obra ali. E a lei protege também as obras anônimas e pseudônimas, né? Ou seja, a mesma obra que não está assinada ou a obra que está assinada sob um pseudônimo, ela é protegida, mas como a gente viu, isso tem alguns problemas de ordem prática também, porque como é que se a obra está sob um pseudônimo, como é o caso das obras de Banksy, como é que você prova que você de fato é o titular dos direitos, né? Que Banksy te cedeu os direitos sobre aquela obra, ou que você é o próprio Banksy, eventualmente. Se ele quisesse aparecer um dia, se identificar e reclamar a autoria, vai ser um pouco complicado também as pessoas acreditarem nele. Como é que ele vai provar que de fato é ele. Mas passando agora também para a questão, a gente discutiu as dificuldades de se verificar a autoria, de fato, de uma obra, né? E acho que isso se comunica com outro ponto, que é a originalidade da obra. E seja do ponto de vista, né, de dizer, poxa, isso é uma cópia ou não, isso é um plágio, alguém se passando por uma obra de algum artista original, seja aqueles casos em que você tem uma obra que se inspira um pouco demais na outra. Ou seja, esse limiar entre plágio e inspiração, ele também é muito tênue do ponto de vista da legislação de direitos autorais, né? O que a legislação fala? Que são protegidas todas as criações do espírito, né? Ou seja, tudo aquilo que é oriundo de uma visão, é a expressão de uma visão de alguém. A gente costuma falar que, diferentemente do direito de marca, por exemplo, diferentemente das patentes, dos direitos autorais, a gente tem a originalidade subjetiva. O que significa isso? Significa que ninguém pode se apropriar de uma história, por exemplo. Tem vários, se a gente pensar na história da literatura e na história do cinema, tem vários filmes, vários livros que, no fundo, eles contam a mesma narrativa, só de formas diferentes. Então, o que se protege é essa expressão, e não a história em si, não o motivo em si. E a mesma coisa, pensando do ponto de vista de artes plásticas, de fotografia, de pintura. Duas pessoas podem pintar o mesmo cenário e ainda assim serem obras completamente diferentes, assim como duas pessoas podem fotografar o mesmo cenário, serem fotografias completamente diferentes, seja com angulações diferentes, escolhas técnicas de enquadramento, de exposição, de contraste completamente diferentes. Ou seja, ninguém nunca vai ser o dono daquele cenário. As pessoas vão ter direitos autorais sobre uma expressão específica daquele objeto retratado. Então, é por isso que a gente fala em originalidade subjetiva do ponto de vista de direitos autorais. Ou seja, eu protejo aquela obra que é original, aquela obra que tem uma visão específica que reflete a personalidade do artista, do autor, sobre aquele determinado objeto, sobre aquela determinada história, sobre aquele determinado cenário. O ponto interessante de a gente considerar aqui é que, no fundo, todas as criações artísticas, todas as criações autorais, de certa forma, elas se baseiam em obras precedentes, né? Ou seja, qualquer romance hoje, qualquer filme, qualquer quadro, ele se inspira em todo um arcabouço, em milênios de produção artística. Nada é completamente original. Tudo está dentro de um contexto. Tudo reflete um contexto e um histórico. Então, nesse sentido, a lei ela continua, ela protege realmente aquilo que é original, mas a gente sempre vai ter umas zonas cinzentas ali de isso aqui é uma cópia ou isso aqui, no final das contas, é só uma inspiração. E é interessante a gente se atentar para o fato de que a lei de direitos autorais ela tem um conceito bem interessante que é o de obra derivada. Ou seja, aquela obra que, em si própria, ela é uma criação intelectual nova, né? Ela tem realmente uma expressão ali da personalidade de quem criou, mas ela resulta da transformação de uma obra prévia. Então, exemplos clássicos disso seriam as traduções, por exemplo. Se eu tenho um romance, um livro, não precisa ser um romance, um livro qualquer, pode ser um livro científico. Esse livro é protegido por direitos autorais. E as traduções dele também vão ser protegidas, porque as traduções em si também são criações
artísticas, ou criações científicas, ou criações literárias. A mesma coisa quando um filme é adaptado por um livro é adaptado por um filme. Esses são trabalhos, são obras derivadas, são obras que resultam de obras precedentes, mas em si só também são obras autorais e, portanto, são protegidas. Ou seja, a lei, ela continua protegendo obras originais, mas ela considera que obras podem ser originais mesmo que derivadas de outras. E outro ponto super interessante a gente considerar também é que a lei protege, a gente falou de cópias, a lei protege cópias, mas num caso específico, quando as cópias são criadas pelo mesmo autor. Então, supomos, um pintor que faz uma série de quadros, iguais, ou um escultor que faz uma série de réplicas. Todas essas obras criadas por ele, ainda que elas sejam idênticas entre si, e aí você pode ter uma discussão aí do ponto de vista da perícia técnica, né, e do ponto de vista do mercado de arte, de qual o valor que isso tem, mas do ponto de vista autoral, todas as obras são protegidas também. Mas a gente falou aqui, bom, né, se eu considero que tem obras que toda obra original é protegida e as obras derivadas também, então eu posso ter obras que derivem de outras, e quem cria uma obra original vai ter os direitos autorais sobre ela. Então significa que ninguém... Parece que tem uma contradição aqui, ninguém nunca vai poder se inspirar se toda obra original é protegida e ainda assim eu consigo ter obras derivadas, ninguém nunca vai conseguir se inspirar em uma obra anterior para poder criar algo novo. Não é bem assim, os direitos autorais eles não são absolutos. A lei ela prevê algumas exceções, né? Em alguns casos em que você pode fazer referências, que você pode se inspirar sem que isso necessariamente configure um plágio. Uma forma disso, a primeira talvez seria o direito de citação, né? Ou seja, o direito de crítica e citação, se eu quero fazer um comentário sobre a obra, se eu quero escrever um artigo falando de uma obra de Romero Brito, por exemplo, se eu quero citar um texto, obviamente o de Romero Brito talvez meus comentários não fossem os mais amigáveis possíveis. Mas, enfim, se eu quero fazer uma citação, se eu quero fazer uma crítica, isso não seria uma violação, isso não seria uma infração do direito autoral. Mas aqui foge um pouco do que a gente está discutindo, né? Dos limites entre plágio e inspiração. Ainda assim, a lei me permite alguns usos. A lei tem uma seção de chamados pequenos trechos. Ou seja, eu posso reproduzir pequenos trechos de uma obra, eu posso pegar ali frases de um livro, por exemplo, desde que eu não esteja prejudicando o aproveitamento econômico da obra originária, eu posso fazer isso sem que isso configure uma violação do direito autoral. Qual que é o ponto interessante aqui? A seção ela é conhecida como seção de pequenos trechos, né? Mas quando a gente está falando de obras de artes plásticas, a lei é clara de dizer que mesmo a integralidade da obra pode ser reproduzida, desde que eu atenda duas condições. A primeira é, eu não comprometa o aproveitamento econômico da obra original, né? E o segundo é, a reprodução em si não seja o motivo da obra resultante final. O que significa isso? Se eu quero fazer, por exemplo, uma colagem, algo do gênero, eu poderia reproduzir uma obra plástica na sua integralidade, desde que isso não prejudicasse o aproveitamento econômico da primeira obra, desde que isso não fosse a razão principal da minha colagem. Então, se eu vou lá e copio literalmente uma obra de artes plásticas e começo a vender, faço uma réplica, fato, então isso é uma violação. Mas se eu estou usando aquilo como uma referência para contar outra história, dentro de outra obra de artes plásticas, por exemplo, se é uma mera referência, uma mera inclusão, isso estaria resguardado como uma das exceções aos direitos autorais pela lei. Outras exceções que a gente tem também são a de paráfrase e paródia. Ou seja, eu posso reproduzir uma obra de direitos autorais com um caráter de sátira. Isso é muito comum em música, em filmes. Eu posso fazer isso com um caráter de sátira, sem que isso seja uma violação e sem que isso seja considerado plágio, desde que, óbvio, eu não faça isso para depreciar nem a obra original, nem seu autor. E uma última exceção que a gente tem super interessante também é o chamado direito de panorama. A lei é expressa no sentido de que se uma obra de artes plásticas ela está permanentemente em espaço público, como seria o Cristo Redentor, por exemplo, ela poderia ser reproduzida em fotografias, em desenhos, em pinturas, sem que isso configure uma violação do direito autoral dessa obra original. Então, se alguém quiser tirar uma foto do Cristo Redentor e até comercializar, isso não configura uma violação do direito autoral, porque essa obra está no espaço público.
Aí um ponto interessante para a gente considerar aqui também é que alguns países têm criado uma limitação dessa exceção. O que significa isso? Eles têm criado uma espécie de um novo direito, que seria de propriedade intelectual também, para certos prédios, certos edifícios que integrem o patrimônio público, como o Museu do Louvre, por exemplo, na França. A França ela criou esse direito para alguns prédios históricos, ou seja, se alguém quiser reproduzir um prédio histórico numa fotografia, ou num filme, ou num comercial, com finalidade econômica realmente, tem que pagar um valor para o governo francês para fins de conservação do patrimônio. Mas, bom, falamos aqui desse limiar tênue, né, entre o que são as obras efetivamente originais e quando que uma obra que se inspire nessa obra original ela vai ser um plágio, ela vai ser uma inspiração. E a gente tem alguns casos práticos em que essa discussão chegou até o judiciário. Como a gente falou, existe uma série de zonas cinzentas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em arte da apropriação, de que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco aí, um pouquinho mais para frente, esses limites legais são testados e a gente tem outros mercados também que se é testado, por exemplo, saindo das artes plásticas, no caso de fanfics, né? Quando você tem pessoas criando obras literárias derivadas de uma obra original, você tem esses limiares sendo testados. Mas voltando aqui para o mercado de artes plásticas, a gente tem uns casos em que isso de fato foi até o judiciário. Primeiro que eu queria trazer para vocês aqui foi uma ação movida nos Estados Unidos contra Jeff Koons. Jeff Koons, ele é um artista, ele é uma espécie de herdeiro de Andy Warhol, né? Reconfigurou a ideia do popismo para o final do século XX e início do século XXI. E Koons, ele tem essa ideia de transformar algumas outras obras em ícones quiche. E ele fez isso numa fotografia. O autor original entrou com a ação, alegando ser uma violação de seus direitos autorais. E é super interessante dessa história que, neste caso, que foi de 92, o judiciário dos Estados Unidos entendeu que sim, isso era uma violação, porque não estava havendo nenhum, de fato, uso transformativo dessa obra, era uma reprodução quase que literal. Mas é super curioso de a gente notar que, cerca de uma década depois, Koons foi processado nos Estados Unidos por outra pessoa, mas mais ou menos pela mesma razão, por ele ter justamente inserido outra fotografia em uma obra nova sua. E aqui, neste caso, foi entendido que não era uma violação. E quando a gente compara as duas decisões, a gente vê, além de uma questão jurídica, uma espécie de crítica artística na fundamentação da decisão. Na decisão de 92, o judiciário constrói uma argumentação no sentido de que Koons era um artista comercial, então ele estava se aproveitando indevidamente de um artista menor, independente. E aqui, passado mais ou menos uma década, a decisão se constrói no sentido de Koons já ser reconhecido como um artista do próprio, um pouco mais fora do meio comercial, mas no próprio meio, no métier mais recluso. E aqui o teor da decisão muda também. Então é interessante, para além do aspecto jurídico, ver como próprias questões do mundo artístico acabam influenciando também as decisões judiciais. E aí uma última decisão aqui para a gente discutir foi uma decisão contra o artista Richard Prince, que ele é um expoente da arte da apropriação. Ele pegou uma fotografia também e fez uma colagem, uma releitura em cima dessa fotografia. O autor da fotografia original também ingressou com a ação lá nos Estados Unidos. E neste caso, Prince foi considerado que não era uma violação, porque de fato ele estaria fazendo uma releitura, não seria uma mera reprodução da obra original, ele estava criando algo novo em cima disso, uma obra derivada. Só para a gente pontuar também de como essa questão da violação ela pode se considerar mesmo quando você não faz uma reprodução exata da obra originária. Tem um caso no Reino Unido recente também, da década passada, em que existia uma marca de chás que era conhecida por vender as caixas com uma fotografia de Londres, em preto e branco, só com alguns elementos destacados em vermelho. E aí uma outra empresa de chá foi e recriou essa foto, ou seja, ela não copiou as fotos que a primeira empresa usava, mas ela refez as fotos com as mesmas características, os mesmos elementos, as mesmas configurações estéticas. E aqui foi considerado que mesmo recriando os elementos da fotografia, isso seria, de fato, uma violação de direito autoral.
E aí, por fim, para passar a palavra aqui para o meu colega Douglas, a gente comentou um pouquinho de Prince, comentou um pouquinho da arte da apropriação. De fato, Prince ele é o expoente dessa escola, né, desse movimento artístico. E uma série de obras dele que particularmente me chamam a atenção do ponto de vista jurídico é a série New Portraits, em que ele simplesmente pegou fotografias de outras pessoas que outras pessoas postaram no Instagram e ele nada mais fez do que imprimir essas fotografias em telas e expor. E isso também, obviamente, gerou uma super controvérsia jurídica, tem algumas ações contra ele, algumas foram resolvidas com acordo, mas em linhas gerais, isso levanta uma discussão de, afinal, também para o direito. O que é original? Se eu pego um post que alguém já fez no Instagram, uma foto que alguém postou no Instagram e o próprio post, incluindo legenda, incluindo comentários, e eu vou e coloco isso numa tela. O que eu estou fazendo é original? Porque eu estou, de certa forma, ressignificando, eu estou pegando aquela obra para contar outra história em outro contexto. Mas do ponto de vista jurídico, isso seria uma violação de direito autoral dos donos das contas do Instagram e dos autores das fotos que foram publicadas no Instagram? Então, com essa provocação aqui, eu passo a palavra novamente para o Douglas para pontuar essas questões do ponto de vista técnico, do ponto de vista de perícia artística e do ponto de vista acadêmico no meio das artes. Agora sim, desculpa. Pronto, podemos retomar então essa segunda parte. Obrigado, Guilherme. Eu vou tentar continuar no assunto. Nessa segunda parte, então, eu coloquei 3 questões. A primeira questão são quais as qualidades que possui um objeto. Eu acho que essa é uma questão primeira, não é? Quais são as qualidades que possui um objeto para ser considerado uma obra de arte? E, exagerando aqui, para ser venerado em um museu. Bom, eu vou usar uma teoria moderna, então eu vou usar o Walter Benjamin, um escritor, crítico literário, crítico de arte, não é? E que desenvolveu uma teoria da aura, não é? A obra de arte, ela é a obra que possui uma aura. Eu não vou me alongar, mas é como um espectro. A obra de arte, a obra-prima, a obra de arte, ela possui um espectro. E é nessa toada, não é, que a gente tem a brincadeira do Duchamp, com seus readymades, que tentam desconstruir, não é? E, na verdade, o que ele dá é continuidade, porque substituindo a obra de arte feita, executada por um artista, por um objeto pronto, um ready-made, na verdade, o que ele fez foi mostrar que a aura da originalidade paira sobre a obra de arte, mesmo assim. Então, o que ele vai é corroborar com a nossa tese de que a originalidade e a autoria determinam o valor da obra de arte. Então, é isso que é a aura. Bom, esses são 2 pontos interessantes. Quem determina o que é arte, o que é um artista? Para o universo da arte, é o próprio mercado de arte que legitima o universo da arte, ele legitima seus artistas, seus componentes, não é verdade? E as obras de arte executadas por tais. E aí a gente tem uma cisão, uma rixa entre o direito e a arte, porque o mercado fica muito ressentido. Quando nós temos, por exemplo, aquele problema que eu desconheci, foi brilhante, Guilherme, você trazer, o problema da corte americana, não é? Que decidiu 2 vezes diferente, 2 vezes sobre o mesmo artista. Então, na verdade, o que o universo da arte vai dizer é que a propriedade intelectual e o direito da arte estão por legitimar, por considerar alguma coisa arte e artista, legitimando a existência de novos artistas e novas obras de arte. É uma discussão sem fim, não é? Mas esse é um ponto de cisão entre esses 2 universos. O universo do mercado de arte, que tinha a primazia de reconhecer os artistas e as obras de arte, e hoje, com uma simples demanda,
você entrando com uma simples demanda, o direito acaba reconhecendo o direito de arte para um determinado indivíduo que se torna artista e aquela obra uma obra de arte. Bom, ponto controverso, não é? A segunda questão, por que razão uma cópia exata, né, do mesmo objeto não possui, desculpa, o erro de digitação, né, porque ela não possui as mesmas qualidades que se atribui a um original. E para isso eu conto para vocês um caso muito curioso, eu tenho certeza que alguns conhecem, então peço paciência. O caso do Giorgio Morandi, isso aconteceu em 1960 na Galeria dos Uffizi, em Florença, belo lugar, não é verdade? Esse é um bom caso para você poder voltar para lá, né, para ver, conferir. Em 1960, então, no final da tarde, na Galeria dos Uffizi, em Florença, belíssima, não é? Uma obra de arte no meio de todo mundo se desprende da parede e vem ao chão. Não é? Todo mundo assustado, não é? Como pode um museu pregar um quadro, fixar um quadro na parede de uma forma tão imprudente que tenha vindo abaixo e eles se esborrachando no chão? Bom, o fato é que essa não foi a única surpresa. Quando se pegou o quadro, as pessoas que estavam em volta vieram para socorrer, os guardas vieram para segurar a obra, na verdade, se depararam com uma frase escrita atrás do quadro. Não estava em português, mas eu traduzi para vocês. Obrigado, eu sempre gostei de Morandi. Bom, o fato não é, que essa foi uma encrenca, porque a obra havia sido roubada uma semana antes e havia sido colocado uma cópia exata no mesmo lugar e com uma gozação por trás para, em determinado momento, o ladrão, né, pudesse gozar da cara de todo mundo, né? E durante aquela semana, essa obra, que é uma cópia exata, foi admirada pelos visitantes e pela equipe de museologia e de restauro do museu da Galeria dos Uffizi. Não é? Resposta. É um problema que eu coloco para vocês. A gente tem resposta, mas como eu disse, é um bate-papo e eu trago alguma problemática mais do que a solução. Eu acho que hoje nós, no lugar dos médicos, nós estamos identificando as doenças e não trazendo os remédios. Eu acho que em outra oportunidade a gente pode fazer isso. Bom, ainda continuando, todo esse problema da cópia, não é? Ele desencadeou, acho que, situações horrorosas, na verdade. Nós temos movimentos organizados de destruição. Eu me lembro de ter dado uma palestra sobre expertise, sobre perícia, e ter uma pessoa que se levantou e disse que ele era contra os originais, que ele não via nenhum tipo de problema no plágio, nas falsificações, que as falsificações eram benéficas. Naquela época eu não conhecia o que eu vou dizer para vocês hoje. Bom, esse é um caso famoso, não é, da destruição da Pietà, que fica no Vaticano. Um búlgaro ou um húngaro, eu não me lembro agora, de nome Laszlo, era um químico, se eu não me engano, um engenheiro químico. Ele entrou com um martelo, e destruiu a escultura feita por Michelangelo Buonarroti, que de tão bela é a única escultura que ele grafou seu nome, não é verdade? Existe toda uma história sobre isso, mas é interessante que se saiba. Esse é o momento, essa primeira figura à esquerda, é o momento da prisão desse vândalo. A segunda fotografia do Panizzi, não é? Também um vândalo, não é? Que entrou também com uma marreta e destruiu o pé, não é? Os dedos do Davi, também de Michelangelo. Uma perseguição contra Michelangelo, um absurdo, não é verdade? A terceira fotografia essa lamentável, não é? É um caso que aconteceu, eu acho que em Bruxelas, não, acho que na Áustria, desculpa, não me lembro, não me recordo agora.
um vândalo entrou com 2 garrafas de champanhe cheias de ácido e jogou em 3 obras do Duret e, infelizmente, não se recuperou. No primeiro caso da Pietà, havia uma cópia, pôde ser restaurada, do Davi, obviamente, também tinha e foi restaurada, mas as 3 obras do Duret foram completamente banidas da história, não teve como se recuperar. E a última fotografia, né, é o famoso caso da sufragista feminista que vandalizou o Velázquez. Está aí, não é verdade? A Vênus nua do Velázquez. Todas essas obras de vandalismo são contra o original. Existem movimentos na história da arte, não é? Por exemplo, o movimento Chega de Obras-Primas, não é? De que fazia parte o Panizzi. Viva o plágio é necessário, que foi o movimento que destruiu os Dürer, né? É um integrante, posso chamar de lunático, não é verdade? E também um movimento, que eu não posso dizer isso, não é verdade, mas um movimento que procurava aparecer num determinado muito importante da história, do sufrágio, não é verdade, feminino, que esfaqueou a obra do Velázquez, não é? Isso é muito interessante, não é? Bom, para terminar essa segunda parte, é interessante que nós tracemos, né, tracemos a diferença entre o que é uma obra original, o que é uma obra autêntica. Acho que primeiro a gente tem que entender o que essas duas palavras procuram demonstrar. E eu fui atrás do dicionário Caldas Aulétio, bom, Caldas Aulétio, talvez o melhor dicionário da língua portuguesa. E o original, a obra original, né, é aquela que é peculiar, não é? Aquilo que é próprio do autor, que é próprio do indivíduo, não é? Aquilo que não é uma imitação, e o original é o extraordinário. Tá? O autêntico, de outra forma, ele é o reconhecido, o legalizado, aquilo de quem se atribui verdadeiramente, ou o verdadeiro, o bom e o legal. E o que é interessante que nós saibamos, para que eu acho que didaticamente, não é? É que o original está para cópia, assim quanto o autêntico está para falsificação. Quando nós falamos de uma obra falsa, da mesma forma a gente discute a autenticidade dela. E quando nós falamos sobre determinada cópia, nós estamos falando sobre também a originalidade da obra de arte. E se eu não for interrompido, eu acho que eu continuo para a terceira parte. Eu estou correto, Guilherme? Sim, corretíssimo. É isso mesmo? Correto? Correto. Sim. Bom, a terceira parte e última parte que eu propus conversar com vocês é sobre a tipologia das cópias. Extremamente difícil, não é? É um vocabulário, a gente já está tratando de alguma coisa que é duvidosa, não é? Que tem problema, imagina a tipologia, traçar uma tipologia de todas as cópias. Bom, a primeira obra do Bussen, né, e é uma versão. A versão é feita pelo próprio artista, não é verdade? De uma obra, então é uma decorrência, e isso não é cópia. Versão não é cópia, tá? Então, a gente pode ver, às vezes, em arte contemporânea, 1, 2, 3 de uma determinada obra, não é? Versões, não são cópias. Tá? A cópia, ela é fiel ou é uma imitação. Na verdade, a cópia ela é feita pelo mesmo autor, ela é um gênero da onde decorrem algumas espécies, não é? Para demonstrar, eu acho que mais do que falar é interessante que eu mostre para vocês, por exemplo, um exemplo bom de cópia fiel ou cópia imitação é a Mona Lisa. A gente encontra a Mona Lisa, acho que para nós brasileiros e para o mundo, a Mona Lisa a Gioconda mais famosa é a Gioconda que está no Louvre, mas não podemos esquecer, não é verdade, que para os espanhóis e por uma parcela do mundo, nós temos uma Gioconda, uma Mona Lisa autêntica no Prado. Né? Interessante, né? Feita pelo mesmo artista. Tá? Tudo bem? Bom, a repetição ela é
diferente da cópia, porque, aliás, eu preciso só falar uma coisa. A cópia, ela não necessariamente ela precisa ser feita 100% pelo artista, mas tem que ser pela supervisão do artista, tá? Ou seja, pela orientação do artista. A repetição, não é? Ela é fiel, não é? Ela é fiel e feita pelo mesmo autor. Eu trouxe também um Leonardo para vocês, a Virgem das Rochas. A Virgem das Rochas, nós temos algumas versões, muitas versões, não é? Eu não tenho o número delas aqui. Eu tenho aqui, eu coloquei uma da Natural Gallery e outra versão do Louvre, tá? Da mesma obra do Leonardo, tá? Fiel, feita pelo mesmo Leonardo da Vinci. Outro tipo de cópia nós temos, vou correr. O estudo, né? O estudo tem finalidade didática. Esse é um quadro do Corot, um pintor romântico francês. Esse é um pintor muito famoso, não é? Ele pintou provavelmente 3 ou 5 mil quadros, eu acredito, eu não me lembro bem o número, mas em um determinado tempo, a aduana, o imposto de renda dos Estados Unidos, detectou mais de 100 mil declarações de obras, de possuidores de obras do Corot. Não é? Mesmo o próprio Corot, né, ele já dizia, né, que alguns amigos contemporâneos falsificavam obras dele, não é? Por dificuldade econômica. Bom, outro tipo de cópia é a réplica. A réplica ela tem diferença ou material ou de dimensão. Eu coloquei aí para vocês um quadro do Rigaud, pintor do século XVIII, que executou 37 retratos do rei Luís XIV, não é? Sob sua supervisão, e os alunos também ajudaram ele. Então, nós temos 37 Rigaud desse mesmo retrato do rei Luís XIV. Tá bom? Aqui a gente tem a releitura, que também é um tipo de cópia. Essa primeira, né? Está escrito releitura aqui, desculpa. À direita, nós temos a releitura de Picasso da obra do Velázquez, Las Meninas. Eu espero que todo mundo conheça. Se tiver alguém que reclamar no final, eu ponho a obra, porque vai ser citada de novo. Então, o Picasso, ele retratou Las Meninas, a menina, não é? Das Las Meninas, de uma forma cubista. Não é? Então, é uma releitura, uma interpretação que ele fez do quadro do Velázquez. A seguir, a gente tem a obra composta, essa dá o que falar, é um quadro do René Magritte, né, que tem a primavera, a Vênus vestida, da primavera do Botticelli. Então, a obra composta ela é uma incorporação de uma obra dentro da outra. Essa talvez desse problema e desse discussão no direito de propriedade intelectual, não pelo tempo, né, mas pelo assunto. Bom, nós temos depois a derivação. Eu coloquei a obra do artista brasileiro Sérgio Ferro, uma obra que eu já tive oportunidade, um artista que eu já tive oportunidade de trabalhar. A derivação é um estilo e tema diferente, mas é possível reconhecer a inserção de uma outra obra assim que a gente bate o olho. O Sérgio Ferro, em muitas obras, coloca a inserção de obras famosas renascentistas, né, criando essa personalidade de sua obra. Penúltimo, aqui a gente tem a imitação e o pastiche, né? É uma novidade, na verdade. A diferença entre a imitação e o pastiche é que o pastiche ele não tem qualidade, ele é vamos dizer assim, é uma porcaria, enquanto a imitação é uma obra de qualidade, né? A gente tem uma reprodução, né? A gente tem uma imitação, na verdade. Desculpa, uma cópia e imitação do quadro Las Meninas do Velázquez, de um pintor, José Manuel Barro. Desculpa, eu acho que eu confundi o nome, mas é um pintor espanhol que fez a imitação da obra do Velázquez, Las Meninas. Não é uma releitura, mas de fato uma imitação com um outro tipo de ambiente. E a última parte, a última tipologia de cópia mesmo, né? É a cópia servil. A cópia servil é aquela imitação mecânica. Eu coloquei aí agora uma impressão 3D. Ela tem sua validade. Aqui a gente tem uma pessoa que é deficiente visual, que com essa cópia de impressão 3D consegue
reconhecer a perfeição da pintura, não é? E consegue, com o tato, reconhecer as obras, não é? Mas a gente também tem aquelas impressoras 3D que fazem esculturas, a gente tem impressoras fantásticas que reproduzem obras, mas são cópias servil, cópias mecânicas, e eu tenho certeza que elas precisam ter autorização para existir. Por fim, não é? 2 tipos de... eu não estou falando mais cópia, não é? Mas genericamente são cópias, que é a falsificação e o falso. Eu coloquei como a falsificação, ela existe de duas espécies: histórica, ou seja, feita na época concomitante da existência do artista. Essas são 2 obras que eu trabalhei, tá? Esse à direita, desculpa, à esquerda, nós temos um quadro do Boucher, um pintor do século XVIII, não é? Que fez absurdamente, ele pintou absurdamente, milhares e milhares de quadros, não é? E abaixo a gente teve um quadro que eu tive a oportunidade de periciar, entendeu? Que era uma falsificação artística, não histórica, feita recentemente. À direita, a gente tem um problema de falsificação também. Eu não consigo dizer... posso dizer assim. Uma falsificação artística e histórica, porque é uma obra do Picasso, um desenho, não é? Nanquim, tinta e grafite, era uma pintura mista. A gente tem a obra original, que consta no catálogo Razonet, no Christian Zervos. Eu encontrei, quando eu trabalhei com ela, eu encontrei uma obra em Florença, também, num leilão de Florença, e tinha a obra que era a demanda judicial aqui no Brasil. Todas elas com a mesma data, com a mesma assinatura, feitas no mesmo dia, possível, né? Interessante também. E a gente tem o falso. O falso é a novidade, não é? Nessa foto está o artista famoso Van Meegeren, não é? Que reproduzia obras do Vermeer. Ele era um grande estudioso, então ele, desvendando a sede dos críticos, não é? E dos colecionadores, produzia obras que as pessoas imaginavam que Vermeer tivesse feito um dia. Ele era tão hábil, tão bom, não é? Que essa é uma foto do tribunal. Ele teve... ninguém acreditava que ele era um falsificador. Eu não vou contar a história dele, não dá tempo. Se vocês quiserem, tem um livro muito interessante, Eu Fui Vermeer, Vermeer, que é a história do Van Meegeren. Ele era tão bom falsificador que nem a justiça acreditou que ele era um falsificador, que ele poderia ter feito aquilo. Então ele foi desafiado a fazer, no tribunal, né, no tribunal, aí, com as pessoas vendo, a fazer o quadro novamente para mostrar que ele tinha aquela habilidade, certo? Por fim, para terminar, bem rápido mesmo, eu também vou colocar alguns tipos de problema que eu sei que vão dar de discussão. Mas é interessante que nós saibamos, em um primeiro momento, que a arte é um produto feito por indivíduos, não é? Por homens. Isso não dá para negar. E a obra de arte é um objeto material, original, criado por um artista. Isso é muito interessante, não é? Eu sei que isso dito num momento de tecnologia, de avanço, não é? De progresso, de científico, negar, por exemplo, isso chega a ser para alguns uma heresia, negando, por exemplo, arte feita por computador, inteligência artificial, mas não é? A arte ainda é um produto feito por indivíduos, porque ela necessita da originalidade, e a originalidade ela senão o fruto da inteligência, da sensibilidade, da cultura e técnica do artista. Tanto mais essa originalidade é frutífera, é grandiosa, tanto mais a inteligência, sensibilidade, cultura e técnica do artista são mais largas, não é? Isso que é interessante, não é? Assim como a pintura, a poesia é pintura e a pintura é poesia, não é? Isso já os antigos diziam, não é? A cópia e a imitação, elas aparecem na história desde sempre. A gente vai poder ver, e sempre a imitação, ela difere
desse plágio, não é? Então, você vê, por exemplo, eu me lembro de Horácio, na primeira epístola, na epístola número 1, número 19, ele vai condenar aqueles artistas que imitam como se fosse um macaco, não é verdade? Imitam só os trejeitos e não o conteúdo, e não só a influência. Você tem Platão, na República, vai condenar também a imitação, não é? A cópia, não é? Essa cópia baixa. Aristóteles, na Poética, também vai criticar. Então, os filósofos, os escritores sempre condenaram, de alguma forma, o que a gente chama, o que a gente pode chamar de plágio, com uma forma mais estrita, menos larga. O plágio é muito largo hoje para eles, não é? A originalidade, ela sempre foi discutida nessa época. Se a gente não tivesse imitação, por exemplo, nós não tínhamos Homero, nós não tínhamos Virgílio, nós não tínhamos Dante, Camões, Petrarca, Shakespeare, os escritores brasileiros, Machado de Assis, não é? Eu citei a primeira frase, o primeiro verso dos Lusíadas, que é uma tradução literal da Eneida do Virgílio, primeiro verso da Eneida de Virgílio, mas Catulo vai transliterar versos de Safo, né, dos fragmentos de Safo. A gente tem Dante na Divina Comédia, usando os versos de Virgílio. Que mais? Eu não me lembro. Mas é interessante que nós saibamos que essa imitação ela era o fruto de uma história, de um desenvolvimento histórico que acabou no século XVIII. Com o romantismo, nós temos uma ruptura no pensamento artístico que não concebe mais a originalidade dessa forma. Na verdade, ela concebe a originalidade de uma determinada forma. Então, é como se todos os artistas tivessem que ser completamente originais, não é? É como se não. Eles têm que ter, eles não podem mais ter esse cânone de imitar, mas eles precisam conceber do nada, não é? E aí que vai também surgir a tópica dos artistas, dos poetas, dos pintores deuses, artistas deuses, não é? Eles criam do nada. E eu acho que a discussão acaba por aqui, não é? Eu me estendi nessa segunda parte, porque segunda e terceira parte, e aí eu vou parar aqui o compartilhamento e aí eu fico quieto agora para as considerações finais, porque acho que tá no combinado, não é? Eu acho ótimo o Douglas falando, agora eu fico quieto. Douglas, muito obrigada por tanto conhecimento. Guilherme, muito obrigada por tanto conhecimento e por trazer tantas referências. Achei sensacional o caso das duas interpretações da justiça para o mesmo artistas. O nosso tempo está caminhando para o final, então, se vocês tiverem considerações finais a fazer, usem a palavra agora, só levanta a mão aí para mim que a gente já segue aqui. Você quer comentar, Guilherme? Só fazer um encerramento aqui, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a comissão, agradecer a OAB, agradecer a quem está aqui presente numa sexta-feira à noite de quarentena, 40 graus basicamente em São Paulo. Agradecer mais uma vez ao colega Dr. Douglas, foi uma brilhante exposição. Acho que nesta área, na propriedade intelectual como um todo, mas quando a gente entra no mercado artístico, é essencial interdisciplinaridade. Não dá para se basear só no conhecimento jurídico. Então, queria agradecer a exposição do Dr. Douglas e foi muito enriquecedor. Obrigada, Guilherme. Douglas, eu não vou te devolver a palavra agora, vou eu pedir a palavra. Primeiramente, queria comentar aqui da qualidade da nossa audiência hoje aqui, museólogos, tem colegas do Rio de Janeiro, da Bahia, queria agradecer a presença do Carlos Aidar
e me desculpar pela instabilidade do meu sinal. Então, a minha conexão caiu algumas vezes, eu espero que não tenha atrapalhado em nada, mas com isso eu perdi os comentários que estão no chat. Então, eu tenho algumas perguntas, poucas que sobraram para mim, que estão no QIA, eu vou tomar a liberdade de fazer algumas, e aí Douglas e Guilherme levantem a mão para eu saber quem vai querer responder, pode ser? Então, a primeira é a pergunta da Gisele, se toda obra intelectual é uma obra de arte. Eu não sei se a pergunta foi do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista... Então, Guilherme, do ponto de vista jurídico. Se toda obra intelectual... Talvez do ponto de vista jurídico a pergunta fosse o contrário. Toda obra de arte é uma obra intelectual e por isso é protegida por direitos autorais? Depende. A resposta de advogado, depende. O que a lei protege por direitos autorais realmente? É a criação do espírito, né? Ou seja, aquilo que expressa a personalidade e que seja registrado num suporte, né? Aquilo que seja expresso efetivamente. Ou seja, ideias, mesmo que eu tenha uma ideia de uma pintura, uma ideia de uma escultura, uma ideia de um livro, a ideia em si não é protegida. Eu preciso concretizar, trazer isto para o mundo. Ainda assim, todos os casos vão ser, a lei, ela não faz julgamento de mérito, né? As obras de arte boas, entre aspas, são protegidas, as que não são boas não são. Mas ela protege aquilo que é original e o que não é. E aí entra muitas vezes isso vai ser uma decisão subjetiva, principalmente em certos campos. Por exemplo, na fotografia. Se eu estou falando de uma pintura, mesmo uma pintura extremamente amadora é protegida por direitos autorais. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas uma fotografia, por exemplo, se ela for uma fotografia meramente informativa, né? Eu peguei e simplesmente bati uma foto aleatoriamente, que qualquer pessoa poderia ter batido essa mesma foto, não tem nenhuma expressão minha ali, não tem nenhuma escolha pessoal, não tem nem técnica, nem expressão pessoal envolvidos. Vai ser muito difícil eu sustentar que isso é protegido por direito autoral. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas... Respondeu, mas eu vou passar ao Douglas, se o Douglas quiser comentar também essa pergunta. Sim, a pergunta então era se todo produto intelectual, se toda obra intelectual era uma obra de arte, é isso? Isso, não, mas se toda obra intelectual é uma obra de arte, perfeito. Não, mas o contrário faz um pouco de sentido, não é? Nem toda operação intelectual é uma obra de arte. A gente tem que entender também o que se quer dizer com arte, né? Porque a arte é um ofício, não é? Eu acho que uma definição muito antiga, né, é que a arte é a reta razão no fazer. Essa é uma definição de um filósofo medieval chamado Tomás de Aquino, que vai dizer que, então, dessa determinada forma, um sapateiro que fizesse seu ofício muito bem, ele era um artista na acepção mais aberta da palavra arte. Agora, eu tenho certeza que eu acho que você está falando de obra de arte, arte plástica, arte construída, não é? Então, aí sim, não é verdade? Não. Aí sim, a obra, sem dúvida, ela precisa de engenho, não é? Não só a inteligência, mas ela também precisa da técnica. Isso é aquilo, até Camões, não é? Vai dizer isso, não é? Engenho e arte, habilidade. Não, então, uma operação intelectual por si mesmo não é uma obra de arte. Agora, a arte ela necessita de inteligência do ser humano. É o que eu falei. A arte é um produto criado pelo indivíduo. E o indivíduo humano é um ser racional. Não é? E quando ele coloca sua inteligência ordenada, ele produz, pode produzir um objeto de arte. Eu queria... Gisele, espero que tenha sido respondida. Você depois mencionou que era do ponto de vista jurídico, mas então temos as duas avaliações. Pegando o gancho do que o Douglas acabou de falar, tem um comentário do Antônio Carlos Aidar aqui, que justamente diz que existem animais considerados artistas por algumas pessoas, com exposições feitas em galerias de artes e quadros vendidos. É estranho, mas é a realidade. Acho que isso complementa aí o raciocínio do Douglas. Tem uma pergunta aqui da Daniele Schultz, que eu vou considerar respondida, porque ela justamente traz o caso do Vermeer, que o Douglas narrou brilhantemente aí a situação, e ela comenta que algumas falsificações que reconhecidamente possuem valor estético, ganham publicidade, possuem um valor ou um reconhecimento que lhes poderia ser atribuído no campo das artes. Como o Douglas comentou esse caso bastante, eu vou passar para a próxima pergunta para a gente aproveitar que o material tem uma...
só uma observação, existe um museu em Viena só de falsificações. Olha aí. Interessante. Ó, tem uma pergunta da Débora e ela quer saber se estudar uma arte e representá-la em material fotográfico constitui plágio. Plágio, não necessariamente, mas vamos lá. Se a obra, direitos autorais são, pelo menos no Brasil, eles são protegidos por 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor. Ou seja, durante toda a vida do autor, se alguém pinta um quadro, durante todo o tempo que a pessoa for viva, até depois, 70 anos depois da morte dela, vai haver direitos patrimoniais, ou seja, direitos de exclusividade econômica sobre essa obra. Então, se eu vou e tiro uma foto de uma obra que ainda está protegida pelos direitos patrimoniais, né, ou seja, que não está em domínio público, se eu vou e tiro uma foto e começo a fazer um uso comercial disso, se eu vendo e tal, isso é uma violação de direito autoral. A questão do plágio, a tipologia não cheguei a entrar tanto nesse detalhe na apresentação, mas a tipologia do ponto de vista jurídico ela é bem mais simples do que a tipologia do ponto de vista de perícia, que Douglas trouxe aqui. Do ponto de vista de jurídico, plágio é quando eu faço uma cópia, né, uma reprodução, e me atribuo a autoria daquilo. Já contrafação é aquilo que a gente chama mais usualmente de falsificação, né? É eu copiar e dizer que aquilo é uma obra original. Então, aqui nesse caso, acho que não seria nenhum dos dois. Se a obra não está em domínio público e eu tiro essa foto, eu estou violando os direitos patrimoniais do autor. Agora, se é uma obra que já está em domínio público, eu posso tirar essa foto sem violar os direitos do autor, e a minha fotografia também, depender, claro, de quão expressiva ela é, de quão técnica e quão escolhas pessoais a fotografia envolveu, a minha fotografia vai ser protegida. É por isso, inclusive, que vários museus, eles proíbem as pessoas de tirar as fotos. Claro, tem alguns que proíbem o flash para não danificar a obra, mas tem vários que proíbem pessoas de tirar as fotos, porque parte da renda do museu vem justamente de vender itens, livros, chaveiros, enfim, relativos a essas obras. Então, a partir do momento que se permite que alguém vá lá, mesmo uma obra que já esteja em domínio público, se permite que alguém vá lá e faça uma cópia na fotografia, você acaba esvaindo as fontes de renda de alguns museus. Mas, ou seja, se o quadro estiver em domínio público, a fotografia pode ser feita, se não, a fotografia pode violar, dependendo do que você vai fazer com essa fotografia, você pode violar os direitos autorais do autor. Perfeito. Para a gente encerrar, Douglas, vou passar uma última pergunta para você, que é da Mayla, acho que é assim que se fala, e ela quer saber se o original também pode ser autêntico. Claro que sim. Né? Eles se confundem, claro. É que são são duas atribuições diferentes, em momentos diferentes. Como eu falei, o original ele vai tratar de conhecer se aquilo não é uma cópia, entendeu? E uma cópia ela pode ser autêntica. Então, são dois momentos diferentes, tá? O original, tratar a originalidade, não é determinar se aquela obra não é uma cópia de qualquer natureza, certo? E se aquela cópia, ela também pode ter uma certa originalidade. Nós vimos que algumas obras, elas são originais, apesar, não é, de ser alguma cópia. Tem cópia que é feita pelo próprio artista. Eu mostrei uma obra do Leonardo, não é, que foi feita exclusivamente por ele, e uma que foi feita por ele e por alguns outros. A que foi feita por ele, não é? Ela é uma cópia original, certo? Foi feito por ele. A questão da autenticidade, ela é uma questão legal, jurídica e de expertise. É saber se aquela obra ela não é uma falsificação, não é? Se ela não é uma fraude. Né? Porque é interessante que não se reconheça que as cópias são fraudes. Tá? Um estudo mesmo que feito por uma outra pessoa também não é uma fraude. Isso que é interessante. O universo jurídico ele vai determinar para você, não é, o que é uma fraude, não é? Quais são as características de uma obra de arte que busca, não ela, mas o autor dela, busca fraudar, busca reverter em um lucro indevido, em uma vantagem indevida.
tá bom? Perfeito. Não, achei que você ainda fosse falar alguma coisa. Desculpa. Então, é o seguinte, para a gente terminar, eu li que diversas pessoas perguntaram sobre a disponibilização do material e nós não temos autorização para enviar esse material por conta dos direitos autorais envolvidos, mas diversas pessoas também perguntaram se haveria uma bibliografia sobre isso. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Confirmem aí para mim. Essa é a página da comissão no Facebook. O que eu vou fazer é solicitar aos nossos expositores que posteriormente façam um post lá amanhã ou depois, sugerindo alguma bibliografia para vocês, aí vocês podem acompanhar e comentar por lá, tá bom? A outra coisa que eu queria compartilhar, veja aí se aparece para vocês, é um convite para o nosso evento. Eu e Guilherme estaremos aqui novamente para falar de direito autoral nas redes sociais no próximo dia 9 também. Eu vou deixar o link no mesmo formato que estamos aqui hoje, tá bem? Então, para a gente encerrar definitivamente, primeiro eu queria agradecer ao Departamento de Cultura e Eventos, à OAB São Paulo, agradecer aos meus expositores, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje. Special thanks to Renato Duque from Mexico, obrigada. E também aos colegas de fora de São Paulo, do país todo, que acompanharam, e se tornou aqui a nossa conversa muito rica. Esse webinar ficará disponível no canal do YouTube da OAB Cultura e Eventos daqui a alguns dias, não sei quantos, acompanhem, e eu vou devolver a palavra ao Douglas antes da gente encerrar. Na verdade, eu queria só lembrar do lançamento do nosso núcleo de pesquisa e estudos de direito das artes, direito e arte, não é? Eu só queria lembrar você. Douglas, muitíssimo obrigado. Peço perdão aos colegas por essa falha miserável, porque isso estava no meu texto. Sim, a nossa comissão, conversando esses dias, Guilherme, Douglas, eu e outros colegas, entendemos que para a gente poder chegar mais perto de vocês e vocês da gente e ampliar o acesso ao trabalho que a comissão tem feito, que não apenas nas artes, mas também na área da cultura, a gente tem um grupo de trabalho especial sobre a lei Aldir Blanc, a gente tem um grupo de trabalho com projeto de cartografia dos direitos culturais aqui no estado de São Paulo, são atividades da comissão, mas nós vamos lançar, eu acredito que nos próximos 15 dias, esse grupo de estudos que vai ocorrer pelo WhatsApp. Então, eu vou pedir que vocês acompanhem a página do Facebook da OAB, porque eu vou colocar as informações lá e quem tiver interesse vai ter que me chamar no privado para me passar o número, mas eu acho que vai ser um bom começo para a gente aprender juntos aqui com os nossos colegas que serão os líderes desse grupo. Mais uma vez, Douglas, muitíssimo obrigada pelo seu expertise, pelo seu tempo. Guilherme, sensacional estar aqui com você, mas a gente se vê semana que vem de novo, numa outra temática que também gosto muito. Obrigada a todos. Especial agradecimento ao Tiago e à Saine, da Secretaria das Comissões, por esse apoio e por organizarem tudo para a gente. Muito obrigada. Vejo vocês na semana que vem. Tchau.